No início de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta uma das mais profundas exposições sobre a justiça de Deus e a condição humana diante da verdade divina. Em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20, Paulo aborda um tema que continua sendo de grande relevância nos dias de hoje: a revelação de Deus através da criação e a responsabilidade que isso impõe a toda a humanidade. O texto bíblico diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais pessoas são indesculpáveis. Este trecho é uma poderosa advertência sobre a rejeição da verdade de Deus e a consequência inevitável dessa atitude. Além de ser uma mensagem de juízo, é também um chamado à reflexão sobre a grande responsabilidade que todos temos diante de Deus. A passagem começa com uma afirmação contundente: a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça. Isso significa que Deus, em sua santidade e perfeição, não pode tolerar o pecado, e seu juízo se revela contra aqueles que escolhem viver de maneira contrária à sua vontade. Paulo destaca que essa impiedade não é apenas a ausência de fé, mas também a escolha consciente de suprimir a verdade, isto é, de esconder, distorcer ou rejeitar o conhecimento de Deus que foi claramente revelado. Desde o início da criação, Deus se fez conhecido. Sua natureza invisível, ou seja, seu eterno poder e divindade, pode ser percebida através das obras criadas. O universo, a complexidade da vida, a ordem no cosmos e a beleza do mundo natural são testemunhas constantes da existência de um Criador. Essas evidências são tão claras e abundantes que, como Paulo afirma, as pessoas são indesculpáveis por não reconhecerem a Deus. Aqui, o apóstolo argumenta que Deus revelou a si mesmo de duas maneiras: por meio da revelação geral, que é o testemunho da criação, acessível a todos os seres humanos, e por meio da revelação especial, que é a palavra de Deus, registrada nas Escrituras. No entanto, mesmo sem a revelação escrita, o homem já possui motivos suficientes para reconhecer a presença de Deus no mundo que o cerca. Portanto, quem nega a existência ou o caráter divino está, na verdade, rejeitando o que está claramente diante dos seus olhos. No contexto da carta aos Romanos, Paulo está iniciando uma exposição sobre a universalidade do pecado e a necessidade de salvação. Ele começa apontando que tanto judeus quanto gentios são responsáveis diante de Deus, pois ambos receberam algum tipo de revelação. Os judeus, através da lei, e os gentios, através da criação. Portanto, ninguém pode alegar ignorância diante da verdade divina. A mensagem desses versículos é de suma importância para a nossa vida espiritual e moral. O que Paulo está dizendo é que todos nós, independentemente de nossa cultura, nacionalidade ou histórico religioso, temos uma responsabilidade diante de Deus. A criação nos cerca com testemunhos visíveis e palpáveis da existência de um Criador poderoso e sábio. Quando contemplamos as estrelas, os mares, as montanhas e até mesmo a complexidade do ser humano, vemos os sinais inconfundíveis do trabalho de um Deus que ordena todas as coisas. Entretanto, a realidade do pecado fez com que o coração humano se endurecesse, levando muitos a ignorarem essas evidências e a viverem de forma egoísta, distante de Deus. Muitas vezes, o ser humano prefere seguir seu próprio caminho, suprimindo a verdade de Deus,
porque reconhecer essa verdade implica em submeter-se à sua vontade. Viver em conformidade com os ensinamentos de Deus requer disciplina, humildade e um espírito de arrependimento, algo que muitos preferem evitar. É comum observar que, mesmo com as evidências da existência de Deus ao nosso redor, a humanidade ainda se apega ao materialismo, ao ceticismo e à idolatria, colocando outras coisas no lugar de Deus. Paulo nos lembra que essa escolha de rejeitar a verdade e seguir a impiedade não é algo que passa despercebido por Deus. Sua ira é uma resposta justa àqueles que deliberadamente ignoram a sua revelação e vivem de maneira injusta. Contudo, essa passagem não deve ser vista apenas como uma advertência de juízo, mas também como um convite para que voltemos nossos olhos para Deus e reconheçamos sua presença em todas as coisas. Deus está constantemente se revelando, e cabe a cada um de nós responder a essa revelação com fé e obediência. É um convite para reconhecer a grandeza do Criador e nos alinharmos com seus planos. Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20, é um chamado para refletirmos sobre nossa atitude diante da criação e da verdade de Deus. Não há desculpa para aqueles que se afastam da verdade, pois as evidências da existência e do poder de Deus estão ao nosso redor a todo momento. A criação é um testemunho constante e silencioso de que há um Criador soberano que merece ser adorado e obedecido. A rejeição dessa verdade leva à injustiça e à impiedade, que inevitavelmente atraem a justa ira de Deus. Portanto, é essencial que reconheçamos a revelação divina, que não está limitada apenas às Escrituras, mas é amplamente manifesta na criação. Viver uma vida de acordo com os princípios divinos é reconhecer a grandeza de Deus e escolher andar em seu caminho de justiça. Deus deseja que nos voltemos para Ele, não apenas reconhecendo sua existência, mas submetendo nossas vidas à sua autoridade. Que a beleza e a complexidade do mundo nos inspirem a buscar um relacionamento mais profundo com o Criador, reconhecendo sua bondade, poder e sabedoria. Vamos orar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradecemos por tua revelação através da criação e das Escrituras. Ajuda-nos a não ignorar os sinais evidentes de tua presença. Que o teu Espírito Santo nos guie para vivermos de acordo com a tua vontade. Perdoa-nos por vezes em que suprimimos a verdade ou nos afastamos de ti. Dá-nos um coração humilde e disposto a te obedecer. Fortalece-nos para resistir às tentações da impiedade e injustiça. Que nossas vidas reflitam o teu caráter e a tua justiça. Concede-nos sabedoria para discernir o teu caminho e viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.